Em 1954, aproveitando o movimento dos alunos excedentes da Faculdade de Medicina da URGS e com o auxílio de Eliseu Paglioli, obtínhamos, em sessão memorável, o consentimento do Conselho Universitário da URGS para o funcionamento do curso de Medicina junto à Faculdade de Farmácia de Santa Maria, aproveitando os professores e instalações dessa e os alunos excedentes de Porto Alegre. A criação do curso de Medicina anexo à Faculdade de Farmácia de Santa Maria foi aprovada em 8 de abril de 1954 pelo Conselho Universitário, reunião da qual participei como diretor da Faculdade de Farmácia, com a unanimidade de 21 votos a favor. Em 19 de maio do mesmo ano, era instalado solenemente o curso de Medicina. O curso de Medicina, que agora completa 70 anos, ele tem uma história peculiar, né? De ser o primeiro curso de Medicina fora das capitais. Foi o primeiro curso nas cidades do interior. Então, ele é pioneiro, né? E a própria criação dele, que a gente sempre tem que reconhecer, o trabalho incansável e idealista do professor José Mariano da Rocha Filho. E junto com a primeira turma do curso de Medicina. Essa primeira turma aceitou o desafio de, junto com os docentes, criar um novo curso e se dispuseram a fazer isso de uma forma muito brilhante, né? Havia um colega que era de Santa Maria e que nos disse que havia em Santa Maria um médico chamado José Mariano da Rocha Filho, que era diretor da Faculdade de Farmácia, ligada à Universidade do Rio Grande do Sul, que sabia-se já o sonho de construir em Santa Maria uma faculdade de medicina. Bom, daí gerou-se um movimento muito grande, crescente na verdade, mobilizou forças vivas e políticas de várias partes do Estado, para que houvesse uma nova faculdade de medicina no Estado. No dia de aniversário da cidade de Santa Maria, já daquele ano de 1954, foram ministradas as duas primeiras aulas, uma de anatomia e uma de fisiologia, pelos professores catedráticos na época dessas disciplinas na Universidade do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Então, assim nasceu a Faculdade de Medicina. Nós viemos para cá, éramos 28, nos encontramos aqui e começamos a ter as aulas. Tivemos a graça de, junto com ele, sempre muito preocupados com o futuro, como seria o nosso diploma, seria emitido por que instituição, que reconhecimento teria, seríamos de verdade médicos, etc. Mas a turma toda de 48 se amalgamou inteiramente, nos tornamos irmãos e filhos do Dr. Mariano e da Dona Maria. Então a importância é ter trazido para o interior do Rio Grande do Sul, para uma cidade de porte médio, um curso de medicina e que hoje nós somos, Santa Maria é um polo de saúde importante no estado. Um polo importante no estado e o pontapé inicial desse processo todo, digamos assim, ele foi construído a partir do curso de medicina do UFSM, junto com outros cursos, como a farmácia, que inclusive é mais antigo. Mas eu acho que aqui na área da saúde nós somos um dos embriões da UFSM. Bem, a minha relação com o curso de medicina de Santa Maria é longo
Eu fui egressa desse curso, eu entrei para o curso de medicina em 67, saí em 72, então eu sou fruto deste curso e entrei como docente em 75. A partir daí eu tive uma ligação intensa com o curso, né? Inclusive fui coordenadora deste curso e me aposentei em 2007. Nesse tempo eu me liguei muito à educação médica, inclusive fazendo algum trabalho mais amplo de âmbito nacional. Eu sou da turma de 1974 e eu diria que a minha história iniciou com um fato extremamente marcante e que marcou história, né? Também marcou época, que foi a fraude do vestibular. Ano em que nós fizemos o primeiro dia de prova, foi cancelado o vestibular e retornamos dali a 15 dias para continuar o nosso concurso. Não fosse isso, se não tivessem descoberto a fraude, certamente eu não teria me formado na Universidade Federal de Santa Maria. Eu iniciei na medicina no ano de 1977. Um fato marcante desse momento da minha entrada foi que foi a primeira vez em que o curso de medicina, que era com 100 vagas, ele foi dividido para ingressos 50 alunos em março e 50 alunos em agosto, né, no segundo semestre. Foi naquele período nós tínhamos o chamado integrado, que eu acho que é um relato histórico que é importante deixar. As aulas eram todas nos anfiteatros lá dos básicos, as aulas de anatomia, bioquímica, histologia. E não era só para o curso de medicina os 50 alunos, tinha uns 300 alunos dentro da sala de aula, né? Porque eram integrados, então tinha da farmácia, da enfermagem, de todos os cursos da área da saúde. Tenho uma relação bastante extensa e bastante intensa com o curso de medicina, uma vez que eu estou vinculado ao curso de medicina praticamente há 44 anos. Então agora em dezembro de 2023, a minha turma completou 40 anos de formatura. Minha história, então, inicia em 1981, quando eu sou aprovada como aluna do curso de medicina. Sou, então, da 34ª turma do curso de medicina. Eu diria que é uma relação bem ampla, muito marcante na minha vida, porque eu entrei aqui debaixo do arco, passando o arco ali com 17 anos e estou aqui até hoje, né? É uma relação bem antiga, e porque eu sou filho de médico, e sou filho de ex-professor da faculdade. Então o meu sonho era seguir o caminho que o meu pai fez. A minha história começa muito antes de eu nascer, né? Meus pais são egressos do curso, se formaram em 84, depois fizeram residência médica aqui na UFSM. E ao longo da vida inteira eu acompanhei, né, a história da medicina que eles vivem até hoje. Então, acho que o meu momento de escolha foi parecido com a maior parte dos meus colegas, que eu não conhecia Santa Maria até então, não conhecia a UFSM, o curso, mas quando chegou o momento do SISU que eu precisava fazer essa escolha e eu comecei a colocar no papel as universidades que eram possíveis de eu cursar e as qualidades de cada uma, ficou certo para mim que a UFSM se encaixava nesse perfil. Cursar aqui, a primeira vez que eu coloquei no Enem, não havia nenhuma dúvida que se eu passasse eu viria. Mas eu escolhi fazer o curso de medicina na UFSM pela tradição que o curso tem e pelo impacto que a UFSM tem na região. E também porque é uma tradição na minha família, toda a minha família estudou alguma coisa na UFSM, então para mim é uma honra poder manter essa tradição. As atividades que eu desenvolvo é ajudar nessa trajetória dos alunos, né? Tudo que eles têm que fazer durante o curso, quais as disciplinas e auxiliá-los nessa sequência aconselhada que tem no PPC. Eu ajudo eles durante o curso inteiro. Quando eu fui estudante, o nosso curso estava se mudando aqui para o campus. A maioria das aulas era lá na cidade, né? Antiga reitoria, que a gente chama hoje, né? Naquele prédio. Então nós pegávamos o ônibus, no garajão que chamavam, e víamos para o campus para fazer algumas disciplinas aqui. O período do curso foi muito interessante. Inicialmente nós começamos no Hospital de Caridade e no Hospital Universitário Centro. E no último semestre do internato nós fizemos a mudança para o campus da universidade, para o Hospital Universitário do Campus. Eu lembro quando eu estava do 4º para o 5º ano de faculdade, foi quando foi transferido do centro, aqui para o campus, o Hospital Universitário.
E isso, naquela ocasião, foi um desafio grande para quem enfrentou isso, que foi num período de maior atividade prática durante a vida acadêmica. Eu sempre, todas as vezes que eu fazia a recepção das turmas que iniciavam o curso aqui, que estavam iniciando o primeiro semestre, eu sempre afirmava para eles e salientava que poucos cursos de medicina têm um hospital com a qualidade do hospital universitário e que isso qualificava de uma forma muito significativa o curso. O curso de medicina tem uma vital importância para toda a Santa Maria e para toda a região. Vejam, quando eu entrei, o hospital não era regional, a gente atendia praticamente toda a Santa Maria e abatia lá. E depois tornou uma regionalização onde a gente atende toda uma região grande. É de vital importância as faculdades de medicina e, sobretudo, a nossa UFSM aqui na nossa região. Nós estamos numa universidade federal, que faz toda a diferença, né? Sem dúvida alguma, e numa universidade federal que tem o seu próprio hospital universitário. E não dá para a gente falar em formação médica sem levar em conta, principalmente, a formação do exercício prático, né? E quando nós nos comparamos a outros cursos de medicina, mesmo de universidades federais, que não têm os seus hospitais universitários, nós vemos que nós despontamos muito. Mas isso às vezes não tem, e graças a Deus a gente está aqui no USM, né? Estamos oferecendo para milhões de pessoas esse acesso através do SUS. Estamos a uma tecnologia médica bem relevante, né? Mas mesmo assim as pessoas têm tão precariedade na sua vida que às vezes não é a questão só da medicina, tem outras coisas que as pessoas tinham que ter como base assim, para poder viver uma vida melhor, né? Então acho que esse impacto ele meio que permanece assim, na nossa sociedade. Então, eu tive o desafio de implantar o primeiro programa de pós-graduação, estrito sensu, que envolvia o curso de medicina. Sempre tivemos muita tradição na formação médica, na atuação médica, mas nós tínhamos pouca tradição na pesquisa. Acho que nós sempre trabalhamos muito no curso, mas a gente tinha pouco tempo dedicado à pesquisa. Hoje, então, o curso de medicina é o maior curso da nossa universidade em número de alunos, né? E congrega também dentro da pós-graduação, o maior curso de especialização, com o maior número de especialidades, sub-áreas da residência médica, né, e também de alunos. E obviamente que ele funciona, né, como um aglutinador também para as outros cursos da área de saúde que foram surgindo e se agregando dentro da Universidade Federal e mesmo na cidade, né, com outras instituições também. E fixando muitos profissionais na cidade, né, egressos do curso, e também atraindo profissionais de fora para compor inclusive o corpo docente da universidade, né? Então a cidade de Santa Maria ela se tornou um polo de saúde, ela é um polo regional de referência, né? Eu acho que a reforma curricular de 2004, que foi liderada pela professora Leres, foi um momento, eu acho que foi um momento marcante dentro da história do curso de medicina da UFSM, na medida em que se fez um movimento em direção a uma mudança de paradigma dentro da formação médica. Claro que isso se dá muito dentro do processo das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, que é de 2001, né? 2001, 2002, que buscava estimular que os cursos de medicina das universidades do Brasil, eles mudassem a forma como ensinavam e a forma como tratavam. A Jadete mudou a minha vida, né? Como eu digo. Não sei se eu tinha sido aluna dela e nós tínhamos afinidade. E daí eu comecei a me envolver um pouco com a educação médica, junto com a professora Jadete. No início até eu me lembro que eu não entendia bem o que era isso.
né? Porque eu tinha sido formação médica e não para ser professora. E daí eu fui entendendo um pouco mais da educação, fui participando mais dos eventos nacionais que tinham sobre educação médica. Nos anos 90, logo depois que eu entrei como professora, teve um projeto bem grande no Brasil, a Sinaem, que revolucionou, né, os cursos de medicina. E daí, em 2001, daí a gente atuou para mudar as diretrizes curriculares, junto com todas as escolas médicas do Brasil. E daí a gente conseguiu que em 2001 fosse aprovado uma nova diretriz curricular. E o grande desafio exatamente é nesta relação professor-aluno, não é? Como melhorar esta relação. Acho que hoje é um grande desafio ainda a relação, né, não do médico-paciente dentro da medicina, mas do professor com o aluno, dentro desse desafio, né, que é a metodologia didático-pedagógica. Né? Como entender o processo de ensino-aprendizagem, como está contribuindo nesta área quando o conhecimento e a tecnologia avançam numa velocidade incrível. Né? Como que se faz, como se trata esse processo de formação profissional durante o curso. Acho que esse sempre foi o grande desafio e continua sendo dentro do curso de medicina. A formação médica ela também está em constante evolução. As tecnologias, inovações em ensino devem ser incorporadas com uma necessidade urgente. Isso nós precisamos sempre estar, né, em ponta nessas adaptações e nessas necessidades. Como aluno, as dificuldades são mais no campo da regulação das emoções, assim, né? Que eu vejo se perpetua até hoje, né? Porque o nível de vivência afetiva que tu tem, né? Morte de pessoas, o estresse, a própria responsabilidade do trabalho e tal, isso é muito impactante, né? Então, claro, cada um vai ter as suas ferramentas para lidar com isso, né? Mas é uma época que a pessoa é muito jovem ali e todo mundo sofre algum impacto com isso. O curso de medicina, ele tinha uma disciplina de saúde da comunidade em que os alunos não visitavam um posto de saúde. Mesmo a existência de posto de saúde no sistema era muito pequena. Então a gente veio com uma intenção, um propósito muito grande de trabalhar essa questão do SUS, de fortalecer a epidemiologia e a atenção primária à saúde. Junto com o pessoal da enfermagem, de outros cursos, a gente decidiu, vamos para o sistema de saúde. E começamos as atividades na unidade de saúde Vila Kennedy. Foi um momento importante, a Vila Kennedy era uma vila socialmente muito carente, com alguns aspectos de violência na época, inclusive associados, e havia uma certa preocupação que a gente fosse com alunos. E fomos com alunos integrando vários cursos. Eu lembro que nós tínhamos que, tanto como professores, atuar em vários campos que eram um pouco diferentes. Para mim, por exemplo, que era uma intensivista neonatal, eu lembro que eu fui dar aula na Maringá, né? Na Vila Maringá, com os alunos na disciplina de desenvolvimento humano. Então, junto com o professor da obstetrícia, junto com o professor da psiquiatria, nós começamos a ter disciplinas bastante integradas e foi um desafio. O início disso tudo foi um desafio, mas muito gratificante. E um dos desafios foi a gente implantar esse novo currículo. Esse foi um dos desafios importantes que a professora Kátia foi muito parceira também em ajudar a gente a implantar, porque era uma mudança muito radical. A gente foi muito para frente, mais do que talvez as pessoas estivessem preparadas para entender, e que até hoje eu volto atrás e digo que a gente podia ter ido um pouquinho mais devagar, né? Mas na época a gente achou que poderia, né, enfrentar e enfrentou. E daí eu acho que foi uma coisa assim que a gente saiu dentro dos muros da universidade. Isso foi uma mudança bem radical. Certamente teve muitas coisas marcantes, mas eu acho que uma é primordial, que foram a comemoração dos 40 anos do curso de medicina. Eu era coordenadora do curso quando se fez a comemoração dos 40 anos, né? Então a gente fez uma comemoração bem ampla, com aspectos culturais, sociais, científicos. Nós tínhamos o congresso da Amirigs aqui em Santa Maria, lado científico, teve jantar, teve celebração na Câmara de Vereadores, aqui no próprio Gulerp, né, da comemoração dos 40 anos. Então foi uma coisa muito marcante. Se tem um monumento ali do lado do Gulerp, que foi inaugurado também em comemoração dos 40 anos. E saiu um livro, né? O livro demorou um pouquinho, deu muito trabalho o livro. Ele tem que ser, né, você
tem que ser valorizado nesse sentido, porque deu muito trabalho e a gente não conseguiu dar continuidade, né? Até agora, os 70 anos, é o outro desafio que surge aí, é continuar a história do curso. Eu lembro que a comemoração dos 40 anos do curso de Medicina, quando a coordenadora era a professora Jadete Lampert, os 40 anos do curso de Medicina, eu acho que foi lá se vão 30 anos, eu acho que foi um momento marcante do curso de Medicina da UFSM. Outro momento marcante foi o aumento de vagas no Reúne de 2000. Agora talvez a memória me traia, mas eu acredito que tenha sido em 2004, 2005, em que nós aumentamos 20% das vagas do curso de Medicina da UFSM em troca de uma série de benefícios que nunca vieram. Mas, na verdade, deu a sua contribuição e passamos aos 120 alunos por ano. Para mim foi muito marcante em relação ao curso quando eu ainda era aluno e houve uma disputa pela coordenação do curso de Medicina, uma eleição bastante acirrada, bem disputada, e eu acho que aquilo ali foi uma coisa que me marcou bastante, porque depois daquele ano nunca mais teve eleição com disputa voto a voto pela coordenação do curso. E nesses 40 e tantos anos tem tanta coisa que a gente pensar exatamente uma só fica difícil. Agora, uma lembrança que eu tenho muito forte, e talvez seja isso mais pela minha vivência, depois dessa eleição, o período que o professor Ronald ficou na coordenação do curso. E posteriormente a professora Leres. Aliás, o curso de Medicina tem o privilégio de ter contado com coordenadores extremamente engajados com a proposta do curso, né? E todos os que eu acompanhei aqui, desde o professor Oyama, que foi o primeiro que eu vi aqui, até o Rafael, que está hoje, indistintamente lutaram muito pelo curso. O curso está onde está graças aos esforços de todo mundo e principalmente deles, né? Então, outro fato marcante quando eu estava na coordenação do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria foi a comemoração dos 50 anos do curso de Medicina. Quem veio solicitar que a gente fizesse a comemoração foi um aluno da primeira turma, que era o Dr. Tomás. Ele veio e disse, nós precisamos comemorar os 50 anos, como ele era da primeira turma. Daí ele, com outros professores, daí a gente organizou. Teve uma placa, né, lá no CCS em que vieram, então, os que eram da primeira turma, né, que iniciaram o curso em 1954, e depois a gente fez um jantar nas Dores, que todos esses ainda estavam vivos, vieram, e tem até uma foto de todos esses alunos da primeira turma que ainda estavam presentes. Foi um momento muito festivo e muito interessante. Eu acho que o que mais marca a gente no curso são os momentos que a gente acaba desenvolvendo com os colegas e a família que a gente acaba formando aqui por ser de fora. Então acho que o momento que me marcou muito e que talvez seja um momento que eu nunca vou esquecer seja a cerimônia do jaleco, que é uma cerimônia que a coordenação do curso organiza quando a gente vai começar a semiologia e tem toda aquela animação de vou começar a ter contato com os pacientes, vou começar a ir para o hospital e receber o jaleco do meu melhor amigo, que é um veterano meu e que se tornou minha família aqui em Santa Maria, foi um momento especial que realmente vai ficar comigo. A pandemia nós tivemos um grande impacto, né? E logo no início ninguém sabia o que fazer, como fazer, porque até então essa pandemia ela iria durar 1 mês, 2, 3, se estendeu meio ano e foi muito tempo, né? E o curso da saúde, os cursos da saúde são difíceis de parar durante a pandemia, mas até que ponto a gente consegue continuar com essas atividades respeitando todas as normas que foram impostas naquela ocasião, né? Então foi bem difícil, mas assim, com a ajuda do coordenador, do chefe de departamento, dos professores, os técnicos administrativos, a gente, com muita luta, com muito esforço, a gente conseguiu, de certo modo, superar essa fase crítica, difícil, que assolou todo mundo, né? Foi bem complicado. Um momento marcante para mim foi o momento do início da pandemia da Covid-19, onde a universidade se adaptou para o RED, né, ensino domiciliar, e o curso de medicina nós precisamos caminhar ao contrário desse fluxo, né? Enquanto a universidade muitas vezes estava saindo do arco, né, para o ensino remoto,
os nossos docentes, os nossos discentes, técnicos administrativos estavam voltando, né, em poucos dias após deflagrada a Covid-19, a pandemia, para manter a assistência à população. Os nossos professores não pararam, os nossos internos na época não pararam. Claro que algumas disciplinas, né, dos mais iniciantes tiveram que esperar um momento, mas aqueles que já estavam em atuação frente ao paciente, nós continuamos. Os nossos professores foram voluntários, né, numa manobra gigantesca para atendimento remoto à população naquele momento, né? A universidade nos ofereceu essa estrutura e conseguimos então contribuir fortemente no início daquele processo que muitos de nós, a maioria ou todos, não sabíamos o que ia acontecer. Sempre me dediquei muito no meu trabalho e tenho muito orgulho da minha trajetória no curso de medicina. Desejo aos futuros profissionais muito sucesso na carreira de vocês. Medicina UFSM foi o lugar onde eu me encontrei, assim. Eu fiz amigos, conheci pessoas parecidas comigo e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. E vai ser uma honra para mim levar o nome da UFSM, da Medicina UFSM, no meu currículo. Eu acho que a UFSM tem uma coisa muito importante, que é uma fusão entre teoria e prática, né? A gente tem ali na parte teórica professores excelentes, né? São professores que são exemplos para mim, assim, eu digo, até brincava com o pessoal que era da minha monitoria, que alguns professores da nossa faculdade tu pode sentar e só ficar observando eles e absorvendo tudo aquilo que eles têm para oferecer, vendo eles atuando, vendo eles com o paciente, né? Essa parte, assim, é ímpar, né? Eu acho que boa parte da potência do curso de medicina vem dessa história que acumula o conhecimento e a tradição dos 70 anos de professores e alunos que passaram por aqui. Eu sou da 112ª turma desse curso, então para eu estar cursando essa parte do curso agora, muita gente passou, muita gente ajudou a construir, e eu acho que a potência, as virtudes do nosso curso vem da nossa vontade de honrar o que essas pessoas fizeram para construir o curso que a gente tem hoje, de melhorar para deixar um curso ainda melhor para as turmas que estão vindo, para a gente ter uma educação médica cada vez melhor aqui. Dizer que a filosofia estuda que dois grandes medos da humanidade, duas preocupações que são universais, humanas, é o medo da morte e a busca da felicidade. São os dois temas que é universal na humanidade, né? E o médico trabalha bem dentro desses dois temas. Se tu pensares que o medo da morte, né, a medicina, a ciência médica está aí para evitar as mortes e para evitar o sofrimento, em primeira análise, né? E quem sofre ou quem tem doença não tem bem-estar o suficiente para ser feliz. Então a busca da felicidade passa por saúde, tanto que a gente brinca, né? Todo mundo brinda dizendo saúde ou felicidade, né? Então a saúde está diretamente correlacionada com o bem-estar, com a felicidade. Sejam bons médicos, tecnicamente preparados, mas nunca esqueçam que o cuidado à saúde ele se dá em pessoas e que antes de qualquer coisa a medicina é uma relação humana. Ela não é uma relação técnica, ela é uma relação humana. Por isso que os computadores nunca nos substituirão. Então estude muito, seja curioso, vá atrás. Este é um ponto. O outro é a sensibilidade que vai além dos meios de comunicação, do instrumental, que é a sensibilidade da relação humana. Tem uma coisa interessante que se observa, que todo ser humano ele tem uma carência afetiva e quando ele adoece, isso fica forte e o tratamento e a cura passa obrigatoriamente pelo afeto. A profissão nossa, ela exige sim dedicação, né? E ela exige muito amor às pessoas. E a medicina é uma belíssima profissão. É uma profissão que lida com pessoas. O fundamental para ser médico é gostar de gente. E para o aluno, quem vai se formar em medicina, primeiro precisa gostar de pessoas. Precisa se identificar com a dor alheia e ter empatia, porque é por meio deste tipo de atitude proativa que nós não só levamos o conforto aos nossos pacientes quando não é possível a cura, como fazemos a fidelização do paciente.
O paciente precisa aderir ao tratamento, à nossa atenção, para que ele se sinta realmente atendido. Atualmente é muito comum as pessoas ficarem muito preocupadas com a formação técnica só, e às vezes pior do que isso, até com a perspectiva futura de ganhos pecuniários com isso, e se esquecem que a gente lida com a vida humana. Então. É que os futuros médicos, alunos que estão hoje na universidade, que vão chegar ainda na Universidade Federal, que lembrem que teve uma caminhada e que eles respeitem desde o professor Mariano em sequência. E que assim, a UFSM se caracterizou por formação de bons médicos. Então, assim, que eles não esqueçam isso e que eles continuem se formando para ajudar o país. Isso. É uma glória pertencermos no tempo e neste planeta, de morte e destruição, a cruzada que defende os territórios da vida. Temos irmão combatendo ao longo dos meridianos, do nascer ao pôr do sol. Já lutamos nas Termópilas, nos esgotos de Paris, nas areias do Saara, nos incêndios de Hiroshima. Não importa que o brasão que distingue nosso escudo seja todo de otimismo e de puro desengano. Somos todos cavalheiros da corte do rei Mariano. Prado Vepo. Só a educação leva ao desenvolvimento. Considero o meu ideal indestrutível, pois os homens passam, mas os ideais que defendem, se úteis à coletividade, permanecerão para sempre. Ao longo dos anos, sempre repeti que o medo bateu à porta, a fé foi abrir e não havia ninguém. Dificuldades sempre existiram. Combati e fui combatido, desde os tempos da estudante de medicina. Mas tenho certeza que a fé que ergueu a Faculdade de Medicina e a UFSM continua acesa naqueles que trabalham com empenho e certeza absoluta no futuro grandioso da nossa universidade, a nova universidade.